Essa é a lista, né? Tá organizado pelos caras que têm os maiores salários hoje, né? Então, Russell Westbrook, que tem 46 milhões, né? Já expirado, né? Esses contratos, né? Então, eles são free agents, né? É um restricted free agent. Chris Middleton também. Kyrie Irving, a gente acabou de falar. O D'Angelo Russell, que ganhava ali seus 30 milhões para não acertar um arremesso contra o Denver Nuggets. Kevin Love, Draymond Green, que acho que a gente poderia começar talvez por aí, tá? Depois vocês podem olhar, mas queria aproveitar até responder a pergunta do nosso amigo Edson, que hoje não pode estar aqui com a gente na audiência, né? Tá passando por alguns problemas familiares aí. Espero que ele consiga estar lá com a gente amanhã no nosso churrasquinho. Mas o Draymond Green, eu acho que ele é uma peça muito mais fundamental para o Golden State Warriors pensar em título ainda do que essa chegada de Chris Paul, né? Ele fez a pergunta lá, eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, e ele perguntou se com Chris Paul dava para pensar em título, né? O que mais o Golden State precisa. Eu acho que ele precisa sim renovar com o Draymond Green, já que agora Jordan Poole, né, saiu e as coisas podem ficar mais tranquilas, mas ele precisa também de elenco de apoio, né? Não basta só Chris Paul, Curry, Thompson e Green, né? E eu acho que precisa de trazer alguns jogadores pontuais, assim, já que sempre foi muito forte o elenco do Golden State. Nunca teve ali 12, 15 jogadores, mas sempre tinha 7, 8, né? Os 5 titulares e mais 2 ou 3 que contribuíam demais, né? Tem até uma frase famosa aí do acho que era do Phil Jackson, né? Que coloque 8 para jogar, confie em 7, tenha o sexto homem, mas jogue só com 5, né? Tem uma frase que eu vou trazer para vocês aí, dizendo que, vamos dizer, o teto máximo aí é de 8 jogadores que você confia realmente, né? Para poder jogar. Então, eu acho que isso é fundamental, essa volta do Draymond Green. Eu acho que ele vai assinar com o Golden State, embora tenha alguns rumores aí de ter se reunido com o Damian Lillard para ir para Portland, mas o Golden State precisa demais, não somente Draymond Green e essa chegada de Chris Paul. Não sei como vocês pensam também para a gente começar nessa lista aí. Eu acho que não optou e virou um irrestrito, então pode ser mais um de malas prontas para sair de São Francisco. Exato. Pode falar, Fábio. Quem você falou? Deu uma chiada. Quem você falou? De quem você falou agora? DiVincenzo. Ah, eu li isso também, é verdade. Nossa, mas também assanhadinho, hein? Acabou de começar a jogar um pouquinho melhor, já quer... Ai, não, já posso jogar em outro lugar, posso ser titular, posso ser... 41 milhões, tá? Calma. Eu acho que o Green faz sentido para tentar dar uma passada geral nessa página. Acho que o Green deve ficar mesmo aí no Golden State também, por tudo que a gente discutiu na semana passada. E dos que estão aí, cara, bom, a gente falou agora do Kyrie Irving bastante. Chris Middleton, eu acredito que... Eu não sei, será que ele é restrito ou restrito? Eu acho que ele é restrito, né? O Middleton. Irrestrito. Ele é irrestrito. Esse UFA... esse UFA tá. Unrestricted Free Agent. Né? Pode crer. Tá interessante, hein, cara? Eu acho que é um cara que não... Esse Bird e não... esse Bird e non-Bird que tem na frente, eu prometo que eu vou aprender o que é isso. É uma regra de contratos da NBA e vou fazer um vídeo explicativo, porque os contratos da NBA são mais confusos do que o regulamento do Campeonato Carioca. Ah, isso é grave, então. Então é interessante ver o Chris Middleton nessa lista aí, né? O Milwaukee Bucks consegue sempre manter sua base aí nos últimos anos aí. O Chris Middleton com esse risco de sair me chama a atenção. E o Van Vliet, que é um cara, bem cotado, né? Eu diria, né? Que isso não é uma super estrela, assim, embora ele seja aqui como All-Star, Fábio, né? Presta atenção. Mas é um cara que é de grande pompa, assim, né? De grande destaque, assim, vamos dizer, na mídia. Mas é um cara que cairia bem em vários times aí, né? Por ser um dos últimos de sua espécie, né? O armador puro. Interessante, é um cara bem cotado. Que da lista aí é o mais próximo de um destino, né? Que é o Houston Rockets. Acredito exato. Que o Russell fique no Lakers também, mas é puro chute. Então, o mais próximo de um destino realmente é o Van Vliet. E o restante a gente vê pelo menos até quinta-feira que vem. Você acha que não fica, né? Assim, vai depender do contrato que ele vai querer, né? Com 30 milhões, ele não fica em lugar nenhum também, né? Ninguém vai pagar 30 milhões para o D'Angelo Russell, principalmente depois dos playoffs, né? Em específico as finais contra o Nuggets. Mas por um contrato um pouco menor,
Não sei, né? O Lakers vai priorizar Reeves e Hashimura, com certeza. Mas eu acho que o DeAndre Russell pecou bastante no momento mais importante e, enfim, né? O Lakers deve procurar outros jogadores, talvez. Poderia ser o VanVleet, no caso. Poderia. O problema é o que o Lakers vai oferecer para ter o VanVleet, né? O Lakers com o Bruce Brown, quer? Pode envolver aí no meio, pô. Pode ser uma boa. Mais páginas, querido? Vou descer mais um pouquinho aqui, então. Então, depois do VanVleet, a gente tem Harrison Barnes, Jeremy Grant, jogador interessante. E essa aqui também eu não entendi nada, né? Eric Gordon. O Clippers não exerceu o team option, né? O Clippers dispensou, né? Deixou ele se tornar um free agent. E vamos lembrar que o Clippers, para pegar o Eric Gordon, deu uma pique desse ano, que se transformou na pique do Houston, e também o Luke Kennard, para depois não ficar com o Gordon, que não jogou nem meia temporada no Clippers. Então, assim, cara, o Clippers, ele tá meio no modo muito louco, né? Então, enfim, porque, cara, para mim não fez sentido nenhum isso que o Clippers fez. Temos Caris LeVert, temos Malik Beasley, que o Lakers também já disse que não vai, né, colocar uma proposta por ele, então tá livre no mercado. Derrick Rose, Brook Lopes é interessante, hein? Brook Lopes, interessantíssimo. Então a gente tem aí um Milwaukee Bucks, né, pessoal, que assim, 2 jogadores titularíssimos, né, na campanha do título, que estão como free agents. Olha um contratinho que cabe no Suns aí, para ele fazer aquela movimentação do Ayton lá. Então, acabei de pensar nisso. Interessantíssimo, hein? Um cara que arremessa de 3, que o DeAndre Ayton não arremessa, e que defende, dá toco para tudo que é lado, e muito melhor do que o DeAndre Ayton performou nos últimos anos, né? Talvez faria muito sentido. Caio Kuzma. Preciso emprestar minha máquina só de cabelo, de cortar cabelo pro Brook Lopes fazer o pezinho aqui, né? Porque ele meio... Pô, mal. Como consegue? Não dá. Mal de acabamento. Foi mal. Eu tenho uma outra coisa para chamar a atenção aí. Derrick Rose já, né, nas suas últimas aparições aí, que acho que caberia num time que tem um armador super titular aí, caberia para ficar ali. Eu acho que é um cara que ainda dá um caldinho quando ele consegue jogar, né? Fiquei tão desanimado dele não ter jogado quase nada essa temporada, cara, que eu não consigo nem imaginar como é que ele tá de verdade, viu? Gostaria muito que ele tivesse bem, minimamente bem. Vocês viram uma troca que o Suns recusou essa semana, envolvendo o Dallas Mavericks, né? Dallas, obviamente, partiu deles. O Dallas queria o DeAndre Ayton e mandaria ao Suns o Tim Hardaway Jr., Richard Holmes e o JaVale McGee. E o Suns disse não. Então, o Ayton, ele vai ser uma moeda de troca, acredito eu, mas vai ter que melhorar essas propostas aqui. Acho que se tiver algo interessante para o Suns, o Ayton do trio, e agora a gente pode quase colocar um quarteto por causa da ideia do Irving, eu acho que o Ayton vai ser o primeiro dessa lista. Se precisar de uma troca, ele vai ser o primeiro a ser uma opção, mas não desse jeitinho. O Mavis também achou que o Suns é bobo, né? Nem tanto. Olha o Suns Brasil. Nossa, galera, vou mandar esse podcast para o Suns. Lopes no Suns, por favor. Mas não tem cap para isso. Pensando nesse sentido, é verdade, porque assim, ele poderia trocar o Ayton por alguém que já tem contrato ativo, né? Vai ter que trocar o contrato, né? Teria que trocar o contrato. Já o Brook Lopes é um free agent, né? Então, não sei como... Adianta. Talvez isso não funcionaria agora, mas talvez se o Brook Lopes fizer um contrato e lá para novembro, né? Que eu acho que é quando esses contratos que forem feitos agora já podem ser envolvidos em trocas, talvez funcione, né? Mas é um exercício de um jogador que faria todo sentido mesmo para o que o Suns precisa, né? O irmão dele já jogou no Suns, né? O Evil Twin, né? O gêmeo ruim. Trey Lopes, que jogou no Suns. Aí temos aqui, Mo Bamba, que o Lakers já também disse que não vai exercer o contrato dele. Jay Crowder, que o Milwaukee Bucks deu mundos e fundos para ele. E todos unrestricted. O Seth Curry, Darko jogador Saric. Interessante. Sim, o Saric é um cara que teve machucado aí, mas é um cara que seria importantíssimo. Eu não lembro nem, ele ficou no Suns ou ele foi negociado? Eu não me lembro. É um cara que faria muita falta, chegou a fazer muita falta nessa rotação
do Suns aí no momento que ele ficou machucado, viu? Ele foi envolvido em alguma troca aí, né? Não foi? Ele tava no OKC, né? Agora, eu também não vou OKC, lembrar tá qual aí, troca lógico. foi. Mas nossa, eu nem lembro dele no OKC. Interessante. Cara, o Suns não vindo o Irving, o Seth Curry seria um cara interessante pro Suns pra rotação. É isso que eu ia dizer. O Seth Curry é um cara muito interessante para rotação, não só do Suns, mas para qualquer um dos times aí que queiram, né, um jogador que arremessa muito bem de 3, tem um aproveitamento até melhor do que o próprio Steph Curry, mas claro, né, arremessa muito menos e muito mais posicionado, vamos dizer assim. Será que um dia veremos os dois juntos? Talvez. Então, jogador talvez é uma resposta que eu sabia antes de perguntar, né, André? Acho um pouco provável. Ué. Sim ou não, pô? O que você acha? Feeling? Eu gostaria, então. Vamos dizer assim que eu gostaria de ver os irmãos jogando juntos. Eu acho pouquíssimo provável. Aí, ó. Tá vendo? Talvez. Talvez. E aí, Fábio? Você fala talvez também. Acho que sim. Definitivamente talvez. Aí, descendo a lista, Bruce Brown, que o Denver Nuggets só pode oferecer 7,8 milhões, mas outros times que, né, foi veiculado que talvez o Lakers pudesse ser um deles, pode oferecer até 11,5 milhões para o Bruce Brown. Então, se ele tiver em busca de contrato, ele pode sair do Nuggets e ir para o Lakers ou qualquer outro destino aí. Então, um jogador interessantíssimo, né, para compor elenco. E não é um cara que teve uma boa fase no Nuggets. Cara, ele jogava muito bem no Brooklyn Nets antes de ir para o Denver Nuggets, que o Nets não quis renovar com ele, né? Enfim, e ele acabou indo para o Nuggets e conseguiu ter, né, uma participação muito importante no título, que é o nosso querido Bruce Brown. Gostaria muito de vê-lo no Lakers, viu, Fábio? Sim, cara, sim, seria interessante. Um cara bem daquele tipo de jogador. Vamos trazer Ace Green, vamos trazer Trevor Ariza. É esse tipo de jogador, cara. Jogador que é importantíssimo para time campeão, para elenco consistente que briga até o final. Sim. O Jamaica. Pode falar. Desculpa, não. Pode falar. Os dois finalistas, nada de especulação até agora, né? Claro que começa amanhã e tal, mas Jimmy Butler estava no Brasil aqui, por exemplo. Foi lá. É verdade. E o Miami. Não sei, de repente o Miami é um time que que até outro dia a gente estava especulando de ser até modificado, aí, de passar por uma certa reformulação, mas aí como é que ficou a cabeça da comissão técnica, até dos dirigentes, né? O time chegou na final, beleza, o que faz? Reforça? Mantém? Não era tudo isso, então vamos melhor trocar mesmo? Deve estar interessante lá. Eu acho que o Miami vem para uma reformulação um pouco maior, viu? Pensando nos dois últimos fracassos, né, entre aspas, eu acho que o Miami vem para uma reformulação um pouco maior. Talvez Kyle Lowry seja um cara que... é verdade. É verdade. Eu acho que o Miami precisa de mais alguma coisa se ele quiser manter Jimmy Butler, Adebayo e pensar em título. Eu acho que o Miami precisa de mais alguma coisa. O que rejuvenescida para o Miami é que o Lowry pode sair. Só isso. Mas de chegada... Não. Bom, mas tudo isso a gente tá vendo aí muito esse cara, depois o cara faz tudo pra Arábia, aí a gente fica aqui com cara de pastel, né, cara? Não adianta a gente ficar pra Arábia é bom demais. Tá todo mundo indo pra Arábia, né? E aí, chegando aqui em alguns restricted, Kobe White, né, então o Chicago Bulls tem o direito de igualar qualquer proposta, Jackson Hayes, e aqui a gente já falou, né, do Rui Hashimura também, que foi importantíssimo pro Lakers, né, um jogador que nós mesmos aqui dissemos, foi uma troca boa, mas assim, um cara que se desenvolveu muito durante a temporada e que foi muito importante pro Los Angeles Lakers, né? Assim como o outro cara que está bem desejado aí nessa free agency, cadê ele aqui? Deve estar mais para baixo devido ao salário, né? Mas que é o nosso amigo... Reeves passou. Austin Reeves. Passou. Passou o Austin Reeves? Não viu o Austin Reeves aqui. Dennis Schroeder. Aí, ó. Passou de novo. Onde? Mais um pouco. Aqui, aí, Austin Reeves. Acho que esse cara o Lakers precisa... não, mas esse é o Austin Rivers, não é o Austin Rivers. É o Reeves. Pegadinha do malandro, Fabiano. Puta, caí nessa. Então eu não achei não sei onde tá não. Tá pra baixo. Faz um Ctrl F aí. Deve estar mais para baixo, porque o salário dele provavelmente é menor, né? Austin. Olha o Harrell, cara. Aqui, ó. Restricted Free Agents. 1.200.000. Nossa, não ganha nada pelo que joga esse menino. Eu vou protestar pro
pro nosso querido Olha, Adam Silver. olha a galera que tá em torno dele aí, só para ter noção. Não sabe, a gente não sabe nem quem é, para ser bem sincero, né? Pois Jock é. Landale, meu Deus do céu. Então, Ó, o Biel... Você, André, e o Fábio aí, que são mais Lakers, vocês acham que precisa de um desdobramento e até o limite aí para segurar o Austin Reeves? Porque isso com certeza. Isso é fundamental. De bola de 3, né? O chão acertar a bola de 3 é para mais de metro. Não, e com assim, certeza, cara. Ele tem características de armador também. Muitos jogos Sim. ele fez deu muitas assistências, né? Então não duvido do Lakers abrir mão do D'Angelo Russell, trazer outros jogadores e trazer o Austin Reeves para a posição de armador, né? Também acho que isso é um cara bem inteligente, né? E lembrando que desses 1.244.000, eles estimam que o valor do Austin Reeves, que outras franquias devem oferecer antes do Lakers cobrir, seja de $80 milhões para 4 anos. Ou seja, ele vai passar de 1 para 20 milhões por ano. Ele vai ter 20 vezes o seu salário aumentado. Então, enfim, é isso. Cara, essa é a oportunidade do Lakers de sentar com ele e falar, garoto, vamos aí, cara, vamos montar, pensar no futuro junto aí, numa coisa especial, vamos montar não montar o time quase que em volta de você, mas você quer que você seja um dos pilares. Se ele não ficar muito louco com essa grana toda aí, cara, puxa, é uma oportunidade toda e tanto para ele crescer e para o Lakers ter um jogador aí de qualidade por vários anos. E se o Lakers mantiver ele e o Hashimura, pensando que LeBron e Davis vão ficar, Schroeder também já disse que tem interesse em ficar, né? Mais Lonnie Walker, talvez, vai ser a primeira vez que o Lakers mantém o núcleo da temporada passada, porque nem depois do título da bolha, o Lakers, vamos lembrar que depois do título perdeu o Danny Green, perdeu o Dwight Howard, perdeu o Rajon Rondo, perdeu uma galera lá, então, todo mundo, então, provavelmente seja a primeira vez aí que o Lakers vai conseguir ter manutenção e dar tempo o homem trabalhar, né, Fábio? Porque o nosso querido Darvin Ham já mostrou a que veio, né? Com certeza, com certeza. Tem que ter essa oportunidade assim para ele dar sequência. Respondendo a pergunta do Biel Forta aí, a gente já respondeu praticamente, né? O Bucks, quem pode sair, quem pode. Mas não sei quem poderiam trazer, a gente não chegou a falar, na verdade, mas de sair tem esses dois que a gente citou aí, né? Do Middleton e do Lopes. 2 titulares aí importantíssimos, né? Que estão como free agents. Mas claro que o Milwaukee Bucks pode reassinar, né? Podem reassinar, então tem essa questão aí. E eu também acho caso que do o basquete Middleton, por dizendo, exemplo, deve reassinar. Sim. Bruce Brown é importante para qualquer franquia. E eu vi também aqui, a gente tá falando de Austin Reeves, né? O Gabriel Tomé, que tá sempre com a gente aí também. Austin Rivers fica no Lakers, tá recebendo muito assédio, e a gente acabou de falar, né? Passamos aí pela história do Austin Reeves aí, que tem muito time interessado justamente pelo preço, né? Acho que 20 milhões para um cara igual ele por ano, que é o que está sendo estimado aí, é um valor que dá para pagar tranquilo, né? Pelo que ele entrega, principalmente o que a gente viu na última temporada, nos playoffs, né? Foi um cara gelado, né? Que acertou arremessos ali nos momentos mais difíceis dos jogos, né? Então, realmente um cara bem interessante. Né?